O Brasil está cada vez mais esquisito, né? Como diz uma amiga carioca minha, isso é muito esquisito. Amanhã eu tô... Não percam minha coluna na Folha amanhã. A coluna na Folha tá bacana. Estou falando ali do Povo contra a Democracia, o livro do Yasha Monk. Mas mais coisas. Estou indo além e tal. Né? O Maiara Bastianello. É a menina má. É o Menina Má. É o seguinte. Aí eu tô preso lá, todo mundo pode dar entrevista, descobriu que eu não podia. Né? Porque, não, Lula não. Por que o Lula vai dar entrevista? Porque quando é com o Lula, tem uma perseguição, você já reparou, né? Eu lembro que falaram assim, o Lula tem até um barco no sítio que a Marisa comprou. Era um barco de alumínio. Era um pedalinho, né? Não, era um barco de alumínio, Quase um pedalinho. Cuba. É um barco de alumínio que devia esquentar aquilo no sol, devia dar até para fritar ovo. Né? Mas não, o Deus tem um barco, parecia que era um negócio de não sei quantos pés gigante. Né? Aí porque o Lula é operário, não pode ter um barco de alumínio. Né? Aí o Supremo fala que eu posso dar uma entrevista. Aí o delegado resolve inventar umas coisas aí. Né? Olha, queridos, é o seguinte. Acho que já perceberam, se não perceberam, vão perceber, a nossa vibe, né? Olha como eu sou moderno, eu falo vibe. E vibe também já não é mais moderno. A nossa vibe... Foi moderno há uns 15 anos. Há uns 15 anos. A nossa vibe... Nossa, descobri. Tem um negócio agora que inventaram. Você viu um tal de CD que Sim. cabe tudo num coisinha assim. Que legal, né? Gente, é bom demais. A nossa vibe é a democracia. A nossa vibe é o Estado de Direito. É a democracia liberal. Porque só existe essa. Você sabe que hoje eu fiquei um pouquinho orgulhoso de mim. Sabe quando? Porque esse livro, eu falei aqui do livro do Yasha Monk, que está falando das democracias iliberais. Sabe quando eu escrevi o primeiro artigo atacando esse papo de democracia liberal? Em 2013. 2013. Né? E vejam vocês, eu estava respondendo a um artigo de uma professora que saiu no, acho que no Wall Street Journal, dizendo que a Turquia era uma democracia, assim. Só que era uma democracia iliberal. Eu tenho amigos que moram na Turquia. Eu falei com um deles, eu falei, escuta, 2013. Falei, pode sair crítica religiosa nos jornais turcos? Eu disse, não, da cadeia. Aí eu falei, então não é democracia. Então é só uma outra forma de ser da ditadura. Porque se você tem democracia... Em vez de falar em democracia iliberal, que eu já disse a minha discordância com o Yasha Monk, em vez de falar em democracia iliberal, então eu prefiro falar da democracia, da ditadura exercida por outros meios. A democracia é democracia, ponto. E só existe a democracia liberal. Não tem isso, não. É democracia, mas não pode ter crítica religiosa. Isso não pode. É democracia, mas não pode falar mal dos militares. Não, isso não pode. É democracia, mas não pode. Então não é democracia. Na democracia você pode falar e arcar com a responsabilidade daquilo que você fala. Aí sim. De acordo com as regras definidas pelo Estado Democrático e de Direito. Né? E infelizmente no Brasil, eu explico isso amanhã na minha coluna, muitas vezes a imprensa, que deveria ser o bastião da democracia liberal, flerta com a democracia iliberal, como uma forma deletéria de ditadura. Quando você não respeita direitos estabelecidos em lei, numa democracia, você está fraudando a democracia. Ponto. Não existe meio termo. Quando você estabelece um valor absoluto, ora, se existe um valor absoluto, todos os outros valores a ele estão subordinados e são, portanto, relativos. Não é nada sim, é uma ideia sofisticada, mas também ela é absolutamente compreensível. Então vamos lá. O Brasil passará a ter um valor absoluto. Caçaremos corruptos. É claro que é preciso
punir os corruptos. Mas se isso virar um valor absoluto, significa o seguinte: todas as outras questões estarão subordinadas a essa. Os direitos individuais todos, os direitos públicos todos. Então aí, Fábio Cuba, o nosso valor absoluto é caçar corrupto? É. Então, se eu agredir a Constituição para fazer isso, tudo bem? A resposta é tudo bem. Mas não é valor absoluto? O nosso valor absoluto é a liberdade de expressão, absoluto. Bom, se é a liberdade de expressão valor absoluto, todos os crimes que eu cometei em nome da liberdade de expressão, tudo bem também. O nosso valor absoluto é caçar tarados. Bom, então, para caçar tarados, nós vamos desrespeitar todas as regras do jogo. Não existe valor absoluto na democracia. Não é? E, infelizmente, setores da imprensa caíram vítimas da conversa de alguns embusteiros, e esses embusteiros eu tenho a convicção de que virão à luz, na suposição de que para caçar corrupto, para fazer isso, para fazer aquilo, qualquer coisa é possível. Inclusive desrespeitar decisão do Supremo. Hoje tem delegado que o Supremo decide uma coisa, ele fala, não, vou interpretar o que o Supremo decidiu. O Supremo decide e ele interpreta. Né? Porque a única coisa que pode ser, aí sim, absoluta na democracia, é que nós vamos seguir as regras do jogo que foram democraticamente pactuadas. Aí isso é absoluto. É como um jogo de futebol. Quantas regras são agora? São 17. 17. São absolutas. Elas sofrem algumas variações, Sim. mas são regras Mas são regras absolutas. 17. Sem elas não tem jogo. Não é isso? Aí quando se muda alguma coisa, tal, mudou. Sem regra não tem jogo. Sem regra não tem jogo, porque se você faz um gol em mim, eu não gostei, eu vou lá e quebro a sua cara. Já não é mais futebol. Né? E além das regras, aí tem o decoro também, que é preciso ter na vida democrática. Não é isso? O sujeito que faz uma embaixadinha aqui, uma embaixadinha ali, ok, bacana, tá? O sim. jogo é arte. Agora, se ele começa a fazer embaixadinha só para humilhar o adversário, ele também esqueceu a regra do jogo. Que é o fair play, que é a disputa limpa. Ele quer exercer o jogo para humilhar o outro. O equilíbrio democrático é delicado. Eu costumo dizer assim, a democracia é o regime, é o único regime, na verdade, em que nem tudo pode, porque é um regime de direitos. Quando você tem um regime de direitos, é um regime que nem tudo pode. Pela simples e óbvia razão, Ovolio Bene, que o seu direito existe além do meu. E, portanto, eu não posso tudo. Agora, se eu sou tirano, ou se eu sou amigo do tirano, então eu posso tudo. Dane-se o seu direito. Se eu elejo uma força para ser tirânica, por exemplo, a Lava Jato, então ela pode tudo. Ela pode, inclusive, condenar sem prova. E se eu me identifico com ela, eu também posso tudo. Seja eu delegado, jornalista, não importa. Eu também posso tudo. Eu posso, inclusive, participar de um vazamento criminoso e fazê-lo em nome da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Seduzindo alguns idiotas. Não. Não pode ser assim. E ainda que episodicamente esteja assim, tem de deixar de ser assim. Porque essas lutas têm várias frentes. O embate hoje, eu tratei disso aqui ontem, o embate hoje entre o Carlos Bolsonaro, que na verdade é o Jair Bolsonaro. Hoje tem uma matéria da Vera Rosa no Estadão que deixa isso claro de maneira incontestável. Então o embate entre o Carlos Bolsonaro, que é o Jair Bolsonaro, e o Hamilton Mourão, hoje,
É um embate entre o populismo autoritário, que acha que pode tudo porque venceu nas urnas, e a institucionalidade que o Mourão passou a representar. O Mourão é a personagem improvável da representação da institucionalidade? Pode até ser. É um sinal do confronto que isso tomou no Brasil. Ele não é aquele que deu uma entrevista dizendo que, em certas circunstâncias, poderia fazer uma constituinte só com notáveis? Sim. Ele não deu uma entrevista dizendo que, em certas circunstâncias, talvez um golpe seja impositivo? Porque... Sim. Candidato falou essas coisas, falou e mereceu a reprovação de todo mundo, inclusive foi duramente criticado por este jornalista aqui. Duramente, severamente. Depois de eleito, ele passou a ter uma fala institucional e hoje ele fala, partindo do princípio de que os poderes da República existem e devem ser harmônicos e independentes? Sim. Se é assim, então ok. Na verdade, essa é a luta. É entre quem acha que pode tudo e quem entende que o poder só pode ser exercido com contrapesos e com limites. É disso que se trata. Ninguém está querendo... o Reinaldo querendo jogar o vice contra... Olha para mim. Agora, o fato é... Os militares viraram elemento de contenção. E elemento de contenção, para quem tem ambições tirânicas, atrapalha. É por isso que aquele senhor lá da Virgínia, Olavo de Carvalho, transformou os militares em seus alvos. Só que esses embates têm muitos terrenos. O Palácio do Planalto é apenas um dos palcos em que ele está. Ele está em outros lugares. Eu trato disso na minha coluna amanhã e vou tratar disso aqui agora. Tentou-se fazer uma... É impressionante o atrevimento a que se deu nesta quinta-feira a Polícia Federal. Ousando dizer que interpretava uma decisão do Supremo. E atropelando direitos. E atropelando decisão judicial. Convenham, eu sou bom para dar alguns nomes, né? Petralha foi eu que inventei, Esquerdopata foi eu que inventei, e Papol foi também eu que inventei, o Partido da Polícia. Existe hoje o Partido da Polícia no Brasil que junta Polícia e Ministério Público. Essa gente tem a ambição de ter a hegemonia do processo democrático. E, infelizmente, alguns setores da imprensa não perceberam e servem de porta-vozes de delegados e de procuradores. E você não? Eu não. Nem no auge dos meus embates com o PT. Nunca. Procurem. Nunca. Até porque a Lava Jato começou em 2014, 2 meses depois eu falei que já havia juiz querendo se comportar como Deus e delegado. E o impeachment só vai acontecer em 2016. Vai ver o que eu escrevi sobre impeachment. Tinha embate com o PT? Tinha. Era tratado pelos petistas como cão sarnento? Era. Mas já comecei a ser tratado como cão sarnento pelo lavajatismo também. Porque sabe o que é? Eu não sou do tipo que troca uma tentação autoritária por outra. Eu não tenho... Gente, eu nasci livre. Nasci condicionado às leis do meu país, nasci condicionado a uma criação, nasci condicionado a uma família, como todo mundo. Aos valores, como todo mundo. Mas a minha tentação será sempre, voglio bene, a da liberdade. Eu não me subordino a ente de razão, a um espírito que vem tomar conta de mim. E eu escrevi lá atrás, faz muito tempo, a frase que vocês encontram, nem tudo que não é PT me serve. PT nunca me serviu. Tudo que não é PT então serve? Não. Não.
O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Não. Não. Eu me apego e me fixo em valores. Em suma, eu sou, de fato, um liberal. É raro no Brasil. Outro dia até contei uma piada de um amigo meu aqui, que eu mandei uma mensagem para um amigo judeu, disse, escuta, cadê os judeus liberais? E ele me devolveu brincando, que ele é judeu, um judeu de esquerda. Ele falou, desculpe, a pergunta é outra. Cadê os liberais, judeus ou não? E ele estava certo nesse particular. Está errado num monte de outras coisas. Divergimos brutalmente. Mas nisso ele está certo. Cadê os liberais? São muito poucos. Se o general Mourão, com o passado que tem, que eu contestei, hoje pode encarnar, e isso diz muito das particularidades brasileiras, a defesa das instituições e dos limites e dos contrapesos, então merece ser saudado. A hora que não merecer, vai ser criticado. Enquanto for esse o embate, ele tem que ser esclarecido aqui. Até porque não pode, ou não podem, alguns arruaceiros tentar arrastar na sua aventura e no seu delírio, inclusive as Forças Armadas brasileiras. Que sim, também representam, desde sempre, um pensamento sobre o Brasil. Existe um pensamento militar sobre o Brasil. De forma mais consolidada da República, do golpe da República para cá. Com todos os seus problemas, mas existe. Vamos ao embate do dia, vamos lá. Reinaldo, a Polícia Federal tenta retirar a exclusividade da entrevista do ex-presidente Lula, mas o Supremo Tribunal Federal vetou. O delegado Luciano Flores de Lima havia autorizado a entrada de jornalistas de outros veículos para acompanhar a entrevista que o petista pretende conceder amanhã, com exclusividade, aos jornais Folha de São Paulo e El País. No documento em que abriu a entrevista a outros veículos, o superintendente da Polícia Federal no Paraná, o delegado Luciano Flores de Lima, disse que a presença de outros jornalistas estaria autorizada dentro de um limite em que a sala disponível para tais entrevistas suportar. Ô, doutor, esse Flores de Lima... Tem um breve histórico aqui, Reinaldo, até dele. Ah, então tá. Então vá. Me dê um breve histórico do Flores de Lima. Vai, antes que eu seja judicioso a respeito, me dê um breve histórico do Flores de Lima. Superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima, é o mesmo que deu aquele primeiro veto ao ex-presidente Lula no pedido para conseguir um helicóptero para levá-lo ao velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, que morreu em janeiro desse ano. O delegado assumiu o comando da corporação, é o superintendente, o comando da corporação no estado em fevereiro. Substituiu Maurício Valeixo, que foi nomeado diretor-geral da Polícia Federal pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, desde fevereiro, ele comanda a Polícia Federal no Paraná. E tem uma coisa que eu quero acrescentar aí. Amigo pessoal do Sérgio Moro, mais do que o Léo Índio é amigo pessoal do Carluxo. É o braço do Sérgio Moro. É a voz do Sérgio Moro. É a alma do Sérgio Moro. Então já cometeu aquela indignidade. Já cometeu aquela indignidade que contraria a lei de execução penal, que foi impedir o Lula de ir ao velório do irmão. Deu uma desculpa cínica. Todos os nossos helicópteros estão em Brumadinho. Como a dizer, quem é você, Lula, em face das vítimas de Brumadinho? Demagogia barata. Barata não, cara, né? Que mexe com a vida das pessoas, dos que perderam entes e também mexe com direitos fundamentais. E agora, quem pediu a entrevista, e a entrevista que foi autorizada, foram a Folha e o El País. Só faltou
e talvez não tenha faltado, porque eu não vi toda a fala do delegado, ele dizer que ele faz isso em nome da liberdade de imprensa. Ora, a entrevista é de quem pediu. O direito de conceder entrevista existe. Que tinha sido tolhido lá atrás pelo Luiz Fux. E, by the way, ninguém ali falou em censura. E ali era censura prévia. Porque a decisão do Fux não só não pode dar entrevista, como se deu, não pode ser publicada. Censura prévia. Não vi ninguém reclamar. Exceção feita aos veículos que pediram entrevista, ninguém reclamou. Quando se tratou de tirar agora uma matéria que nascia de um vazamento criminoso do ar, aí apareceram as parcas da liberdade de imprensa. Aí você, Reinaldo, eu nos dois casos falei pro Blix, não tenta me pegar por aí porque ninguém vai. Embora nesse segundo caso não fosse censura prévia, eu me opus à decisão de retirar do ar. Até porque transformava em vítima quem vítima não era. Além de tudo, contraproducente. Né? Agora, o Luciano, é o nome do doutor? Luciano o doutor Flores. Luciano Flores de Lima. Doutor Luciano Flores de Lima. O senhor decidiu obrigar o Lula a dar entrevista a quem ele não queria conceder entrevista, é isso? Ah, não, mas as perguntas só seriam feitas pela Folha de São Paulo e pelo El País. Os outros acompanhariam. Sim, mas acompanhariam e editariam a entrevista como bem lhes desse na telha. Inclusive veículos que foram contrários à entrevista do Lula. Ora, doutor! Então aqueles que fizeram editoriais contra a entrevista do Lula estariam presentes à entrevista do Lula, a que eles se opunham. Mas este ainda é o aspecto lógico ou ilógico da decisão. Eu me atenho a outra coisa. Eu, Reinaldo Azevedo, o Gattuso, o Fábio Cuba, o Vólio Bene, a menina Má, nós somos cidadãos. Sim. A gente pode fazer a velha história, tudo que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, a gente pode. E tem sempre a minha piadinha, agora tem o decoro, né? Sem dúvida. E quando eu quero fazer uma piadinha meio escatológica, eu digo, não tem nenhuma lei que proíba soltar pum no elevador. Mas você não deve fazê-lo. Porque tem jeito que dá a bufa, sai e larga a obra para trás. A obra invisível, porém presente. Já me aconteceu de entrar no elevador, que saiu, não. Vai entrar outra pessoa, vai falar Vai assim, achar que sou vai eu. olhar pra minha cara e falar, aí, tá ruim, hein? Feijoada caiu mal. Imagina na época do ascensorista. Né? Isso, é. Ficar com aquilo Né? lá. Coitado. Mas na época da assessorista, talvez a pessoa se mangasse. Se bem que está no grupo, né? Se tem mais de uma pessoa. É, não, e tem o chamado terrorismo silencioso, né? Que é o mais Talvez perigoso. ali É. intimidasse. Então, assim, não é proibido, mas você não deve. Agora, um funcionário público só pode fazer o que a lei prevê. Tem de ter prescrição legal. Está escrito que pode? Se não está, não pode. Onde está escrito que um delegado interpreta, seja lá em nome de qual valor for, uma decisão judicial? Onde? Pela segunda vez, doutor. Doutor, o senhor está aí para seguir as regras ou o senhor está aí para fazer uma política de alinhamento, inclusive com a Lava Jato? Ouvido a respeito, o Sérgio Moro disse, o ex-presidente Lula pertence ao meu passado. Eu achei bonito isso. Mas o Luciano Flores de Lima pertence ao seu presente. O senhor é um político. Né?
Então é preciso que as coisas sejam chamadas pelo nome. Até porque esse partido, ninguém sabe qual vai ser a entrevista. Será que a Folha e o País vão fazer uma entrevista só levantando bola para o Lula cortar? Não, é a tradição de nenhum dos dois veículos. A entrevista é legal. O veto à entrevista era uma brutalidade que contraria a Constituição. E a decisão do seu Luciano Flores de Lima, o mesmo do helicóptero, braço operante do seu juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, simplesmente afrontava uma decisão do Supremo. Não é? Vá à imprensa de maneira geral com esse namorico com a Lava Jato para ver onde vai parar. Vai parar na cadeia. Em nome da caça à corrupção. O que tem aí mais sobre a entrevista, Ricardo Lewandowski, etc? Só detalhando, Reinaldo, que o ministro Ricardo Lewandowski reiterou hoje à tarde que a autorização para que o ex-presidente Lula conceda as entrevistas se restringe apenas aos jornalistas Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e aqui da Band News FM, e Florestan Fernandes Júnior, do El País. A decisão que atende a um pedido, inclusive, da defesa de Lula, o ministro afirma estar vedada a participação de quaisquer outras pessoas, salvo as equipes técnicas desses dois jornalistas. Olha, é o seguinte, tem mais gente querendo entrevista com Lula? Peça. Peça a entrevista. Ou agora, não, porque nós poderíamos estar, imagina, olha, gente, me ocorreu aqui, a Sangue Frio não teria sido escrito no lugar em que mandasse o Luciano Flores de Almeida, porque o Truman Capote teria que fazer a entrevista com o criminoso cercado pela torcida do Corinthians. É isso, Luciano Flores de Lima. Luciano Flores de Lima, o homem que matou Truman Capote. Estou me referindo ao livro A Sangue Frio, que é o depoimento de um preso que é uma obra-prima. Momento cultural. É bom mesmo. Eu não gosto de autoritários, no geral. E gosto menos ainda dos autoritários vulgares, que não conseguem nem fingir algum requinte, alguma sofisticação na sua truculência. Né? Porque com algum requinte, com alguma sofisticação, alguma contribuição há de dar à civilização quando a pessoa for desmontada depois. Então, ao desmontar o pensamento autoritário, você consegue ganhar um pouco. Agora, quando o cara simplesmente é um autoritário vulgar, nem contribuir para afinar o pensamento, ele contribui ainda que involuntariamente.